Olá! Neste mês de novembro comemoramos os 125 anos da Proclamação da República. Por isso, o andante visita a Casa Museu, onde morou um dos principais articuladores do Levante Republicano. Conheça agora a Casa de Benjamin Constant. Situado no bucólico bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, o Museu Casa de Benjamin Constant fica dentro de um parque com mais de 10 mil metros quadrados, pertencente a uma área de proteção ambiental. Um convite a curtir a natureza e a um passeio pela história. A casa está localizada num trecho do bairro de Santa Teresa, onde eram muito comuns a existência de chácaras, de grandes áreas verdes dentro de áreas urbanas, onde a família tinha uma vivência de horta, pomar, de criar pequenos animais. Então, assim, uma vida mesmo de chácara e que hoje fica disponível para caminhadas, para pequenas trilhas aqui no entorno. Essa casa ela foi construída na metade do século XIX, aproximadamente, por um português, e ela tem um estilo neoclássico, né, típico das casas de chácara do século XIX. Uma coisa interessante sobre a casa é que ela foi construída por um homem português, né, chamado Antônio Moreira Souza Costa. E numa das sacadas da casa, nessas varandinhas de ferro, tem as iniciais dele, AMSC. Existia uma espécie de uma lenda que foi contada por um neto do Benjamin Constant, que aquelas iniciais que querem dizer o nome do construtor da casa, na verdade significariam "aqui morou um sublime conspirador". Defensor da ideia de se usar o lema positivista Ordem e Progresso na bandeira do Brasil, Benjamin Constant Botelho de Magalhães foi engenheiro, professor de matemática e ciências físicas e, como oficial do Exército, chegou ao posto de general. Foi ele quem presidiu a sessão do Clube Militar, que culminou na Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Ele lecionou em diversas escolas do Império, dentre elas na Escola Militar, onde ele teve contato com os oficiais, enfim, que estavam insatisfeitos com o sistema, com a monarquia, digamos assim, e, a partir dali, ele começou a difundir ideias positivistas e que tinham a questão do governo, da República, como uma busca. Conseguindo apoio, por exemplo, dos estudantes da juventude militar da época, né, apoiando a proclamação da República, ele acabou sendo, vamos dizer, entronizado no grupo de heróis da República, tem o título póstumo de fundador da República Brasileira e fez parte do governo provisório como ministro da Guerra e depois ministro da Instrução Pública. Pode ser considerado o primeiro ministro da Educação, né, da fase republicana brasileira. Na verdade, quando ele chega a essa residência, já em 1890, ainda existia uma série de discussões do governo provisório e algumas delas aconteceram aqui. Então, Benjamin recebeu visitas de militares, enfim, de parceiros políticos, digamos assim, nesse espaço. O Benjamin Constant veio morar aqui pouquinho depois da proclamação da República. Ele alugou essa casa e ele veio a falecer também pouco tempo depois disso. Então, como a família dele não tinha muitos bens, não eram ricos, né? O governo acabou comprando essa casa e deixando em usufruto da viúva de Benjamin Constant, Maria Joaquina. Quase um século se passaria antes que esta casa se tornasse um museu. Foi só no fim da década de 50 que a construção foi tombada e tornou-se oficialmente patrimônio nacional. A filha mais nova de Benjamin Constant viveu aqui até o início da década de 60, quando o edifício foi devolvido à União. Em 1982, depois de reformas e minuciosa reconstrução do acervo, a chácara finalmente abriu as portas à visitação como uma casa-museu. Com uma coleção de objetos pertencentes a Benjamin Constant, mobiliário e indumentária de época, o museu busca recriar o ambiente em que vivia o político, dando ao visitante a sensação de uma viagem no tempo. Então, você tem os cômodos recriados, reambientados,
E o visitante, na verdade, ele tem aqui dentro a possibilidade tanto de conhecer a vivência de uma família através dos ambientes, como era uma coisinha da época, uma sala de visitas, um quarto de dormir, e objetos que fizeram parte do dia a dia dele enquanto professor. A gente tem doações de alunos, ele era uma pessoa muito querida, um professor muito querido. E, além de professor, ele foi diretor de uma importante instituição educacional no Império, que foi o Instituto Imperial dos Meninos Cegos, que hoje tem o nome de Instituto Benjamin Constant, em homenagem ao diretor. Na verdade, ele teve uma importância grande porque ele adaptou o Braille para ensinar a matemática para os deficientes visuais. Pensando no deficiente visual, para ensinar a matemática, a pegar um método Braille, que já existia na França e tal, adaptar para alcançar, para chegar perto desses deficientes. Dentre as atrações da casa, destaca-se a biblioteca que pertenceu a Benjamin Constant. Publicações estrangeiras na área de filosofia, das matemáticas, de botânica, da física. Ele deixou um acervo muito interessante sobre educação, sobre os bastidores do fim do Império e início da República. Recebemos pesquisadores que se interessam pela história da fotografia, por exemplo, pelo acervo fotográfico ser bastante interessante. É aberto ao público, é só agendar a pesquisa, totalmente catalogado, organizado o acervo. A casa de Benjamin Constant promove uma volta ao passado, mas não parou no tempo. A diretora da instituição, Elaine Carrilho, revela que para contar melhor essa história, em breve vem mais novidades por aí. A gente tem agora um projeto de restauração da casa como um todo e, junto a essa reforma, a contratação de um projeto museográfico novo, onde isso que eu disse, a gente possa, através de equipamentos e novos recursos, aprimorar, melhorar essa exposição. Recursos virtuais, sonoros, até a gente pensa, por exemplo, na cozinha, recursos olfativos, onde você possa promover realmente aromas de especiarias que eram usadas na cozinha. E para comemorar os 125 anos da República Brasileira, a mesa já está posta. A instalação Um Jantar com Benjamin exibe uma mescla de objetos de época de estilo clássico com peças de arte contemporânea, confeccionadas em vidro pelo artista plástico Paulo Vergueiro. Cada lugar da festa está reservado a um personagem importante para a proclamação. E em um deles, um convite para que o visitante imagine quem poderia sentar-se ali. O programa andante arrisca um palpite. Quem sabe o povo brasileiro? O Museu Casa de Benjamin Constant fica na Rua Monte Alegre 255 e funciona de quarta a sexta, de 10 da manhã às 5 da tarde e aos sábados e domingos, de 1 às 5. A entrada é gratuita. A gente fica por aqui. Gostou? Envie sua opinião e sugestões para produçãoandante@gmail.com e nos acompanhe pelo Twitter e pelo Facebook. Conheça também nossas outras produções na tvuerj.com.br. Tchau, até o próximo passeio!